Bom dia! Tentei de novo entrar para ver se eu enxergo vocês. Para mim, às vezes não acontece aqui alguma coisa. Aí, acho que agora tá dando certo. Tô vendo vocês entrando. Probleminhas técnicos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia. Hoje a gente vai conversar sobre como identificar relacionamentos tóxicos. E essa é uma questão muito importante da gente entender, porque dá a base para a gente não cair em ciladas e dá a base para a gente analisar o nosso comportamento também. Às vezes a gente está sendo tóxico e não sabe. Hoje vocês vão entender o que constrói um comportamento tóxico e como que você pode fazer para trabalhar em você quando você perceber que de repente você está agindo de um jeito em que não está construindo uma dinâmica interessante para aquele relacionamento. Bom dia, bom dia. Bom dia, todo mundo chegando. Contem aí pra mim. Vocês estão passando por um relacionamento tóxico agora? Imaginam que estão ou já passaram? Contem aí só para eu ter uma referência sobre como é que tá aí a relevância desse tema para vocês, para que eu até direcione a minha fala. Quem já passou por um relacionamento tóxico? Já passou? Já passou? Já passou? Muitas pessoas já passaram e às vezes a gente acha que eu fui a tóxica, Vânia, né? Às vezes acontece mesmo. E hoje eu quero desmistificar com vocês a ideia de que uma pessoa tóxica é uma pessoa horrível, uma pessoa ruim, né? A gente tem muito essa ideia de que é uma pessoa monstro, uma pessoa maldosa, que faz por mal. E às vezes a gente faz porque a gente não sabe agir de outro jeito, porque a gente tem insegurança e muitas vezes porque a gente só tem aquela ferramenta ali, porque a emoção que a gente está sentindo não deixa a gente agir de outra forma. Então por isso que é tão importante você olhar para isso em você e entender como foi que isso foi construído, tá? Então vamos lá. Eu quero trazer 3 premissas aqui para vocês hoje. Eu quero trazer como a base do que é tóxico 3 conceitos. Um que é quando você sinaliza para a pessoa algo que você esteja sentindo, uma necessidade sua, algo que seja muito importante e essa pessoa não dá valor ao seu desconforto, ela não dá ouvidos ao seu desconforto. Essa é a primeira premissa para a gente entender aqui o que é tóxico. Por que eu vou trazer essas 3? Porque o que é tóxico para um pode não ser tóxico para o outro. Então muitas vezes eu vou dar exemplos aqui para vocês que pode ser que você pense assim, não, mas pra mim eu acho que isso não seria problema, eu não me incomodaria com isso, e não tem problema, tá? Porque não tem uma regra oficial para dizer esse comportamento é tóxico e esse não é, tá? Então eu vou dar aqui uma base para vocês conseguirem analisar, até para quando estiverem entrando num relacionamento, saberem mais ou menos o que observar, né, para vocês não caírem em algumas ciladas e observar o comportamento de vocês. Uma outra questão que eu vou trazer para você, se nessa relação essa pessoa te faz sentir mal por ser você. Esse é um outro conceito muito importante que define uma relação tóxica. Então, primeiro, você sinaliza um desconforto e a pessoa não valida, não se importa, ela não dá o mínimo valor àquilo. Segundo, se ela faz você se sentir mal por ser você. E o terceiro, se ela abusa da posição que ela tem na sua vida. Como assim? Ela abusa do fato de ser seu marido, ela abusa do fato de ser sua mãe, do fato de ser sua filha, para que você se sinta obrigado ou constrangido em fazer algumas coisas. Então nós vamos passar por esses 3, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão é, você sinaliza para a pessoa um desconforto. Imagina que você tem uma relação e você quer dizer como você se sentiu diante de uma situação. E isso pode ser com mãe, pai, relacionamento amoroso, pode ser com amigos, tá? Então para pensar em diferentes relações, não vamos fechar só em relacionamento amoroso, porque relacionamento tóxico a gente pode ter com qualquer pessoa, inclusive com o nosso chefe. Então eu quero que vocês parem para observar a emoção associada àquela relação quando algumas coisas acontecem. E outra coisa que eu quero trazer aqui, às vezes a relação inteira não é tóxica, não precisa ser tudo tóxico, nossa, é extremamente abusivo. Às vezes tem aspectos daquele relacionamento que não estão saudáveis e que hoje vocês podem olhar para isso e podem ajustar alguma coisa na relação de vocês, tá? Mas antes de eu começar,
Se vocês acharem que tem alguém precisando ouvir isso que eu tô falando aqui, se vocês sabem que tem alguém que passa por isso e não sabe como agir, já manda essa live para alguém. Tá vendo que tem uma setinha aqui, ó, no canto inferior direito? Pelo menos para mim é o direito. Manda para alguém, fala, olha, tá acontecendo uma live ali sobre relações tóxicas. Acredito que você vai se beneficiar. Então, deixa aqui a minha sugestão para que você mande essa live para mais pessoas. Mas vamos lá. Imagina uma relação em que você precisa falar alguma coisa, qualquer coisa. Você não gostou de uma situação, você falou que queria ter uma conversa sobre algo que está precisando mudar e aquela pessoa não te dá espaço para você falar. Isso acontece muito em casamento, quando um ou o outro não se disponibiliza a ouvir a queixa. Não vou conversar sobre isso, e aí não se disponibiliza de diferentes formas, tá? Não para ouvir, ou debocha do que você fala. Alguém já sentiu isso? Quando você queria dizer algo importante, você queria comunicar um desconforto, e essa pessoa fez uma chacota daquilo. Te desqualificou, fez com que você se sentisse até envergonhado de estar reclamando daquilo, fez piada, brincou e fez você sentir que assim, aquela pessoa não estava dando a menor importância para o que você estava falando. Essa é uma forma de trazer uma toxicidade para o relacionamento. Não existe espaço para falar sério sobre as dores. Ou essa pessoa, quando você fala com ela sobre algo que você se desconforta, ela simplesmente te pune. Te pune como? Como que é? Eu descobrindo que meu ex era tóxico. Pois é, às vezes acontece, a gente vai descobrir depois, né? Assim, às vezes não é bem na hora, a gente não consegue perceber quando tá na hora, mas depois a gente descobre. E aí você ali querendo falar sobre um problema, uma questão, e essa pessoa te pune com silêncio. Vocês já ouviram falar de tratamento de silêncio? Tratamento de silêncio é quando alguém deixa de falar com você, te ignora, faz com que você se sinta invisível pelo fato de você ter levado um certo desconforto. Não é o mesmo que você pedir um tempo, assim, a pessoa falou alguma coisa, eu desqualifico meus incômodos às vezes. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não é o mesmo que, digamos que alguém fale alguma coisa com você e você diga assim, eu vou responder essa pessoa depois. Ou até mesmo você avisa essa pessoa, olha, fulano, eu vou pensar sobre isso, mas a gente pode conversar amanhã? Hoje não é um bom dia. E aí amanhã você vai lá e chama essa pessoa para conversar sobre aquilo que ela mencionou no dia anterior. Não é isso que eu tô falando. Isso preciso de um tempo, depois eu vou voltar a puxar esse assunto pra gente conversar. A pessoa que faz o tratamento de silêncio é aquela que te exclui, ela te ignora, às vezes por meses, às vezes por semanas. E às vezes você tá na mesma casa que alguém, pode ser seu irmão, sua mãe, pode ser o seu marido, sua mulher, e essa pessoa fica dentro da mesma casa 3 dias sem olhar na sua cara. Parece que 3 dias é pouco? Gente, 3 dias na mesma casa, sendo ignorado e ignorada, é muita coisa. Não é uma coisa fácil. E muitas pessoas vivem desse jeito. É porque o fulano, ele tem o tempo dele, ele não consegue conversar na hora. Eu entendo, todo mundo tem seu tempo. Mas uma coisa é não estar muito aberto para conversar e ficar às boas rapidamente. Isso tudo bem. Agora, punir, ficar calado, ignorando a presença do outro. Você passa pelo outro, o outro não responde, não fala. Você manda mensagem, ele não responde. Você tenta qualquer tipo de contato, ele te ignora. Isso é tratamento de silêncio e é extremamente abusivo. É como se a pessoa quisesse te mostrar que você levou um problema para ela e para que você nunca mais faça isso, ela vai te dar uma punição, que é te ignorando. E para quem tem uma dor do abandono, isso é desesperador. Quem aí já passou por esse tipo de situação em que se sentia extremamente rejeitado, abandonado, quando uma pessoa importante parava de falar com você? Vocês acreditam que tem gente que faz isso até com criança? E quando você é criança, tudo que você mais quer é ser acolhido pelos seus pais. Então, às vezes, uma mãe que ficou chateada com você porque você fez uma malcriação, porque você fez alguma coisa que não estava dentro do esperado, às vezes ela para de falar com você por um dia inteiro e ela acha que ela está te corrigindo. Ela não está te corrigindo, ela está te punindo. Isso é extremamente grave, tá? Então, se você faz isso, observe. Isso é trazer uma toxicidade pro relacionamento. Aí, ó. Minha mãe fazia isso. Como você se sentia quando ela fazia isso?
Minha mãe faz isso comigo. Gente, se vocês são mães, pais, não façam isso com as pessoas. É muito ruim, tá? É muito tóxico você sentir que você não pode levar sua dor para alguém. Tem uma outra forma da pessoa invalidar ou ignorar o que você está falando. É quando ela faz você sentir culpa por você ter levado um problema. Como assim sentir culpa? Imagina que você queria falar com sei lá, uma amiga, um irmão, uma mãe, sobre um comportamento que ela está tendo, que você não gosta daquilo. E aí, ao invés dela ouvir a sua queixa, ela traz uma outra queixa por cima. Você fala e tudo aquilo que você falou se volta contra você. Ela faz você sentir culpa por ter falado aquilo. Ela se faz tanto de vítima que você fala assim, meu Deus, é melhor não ter falado, porque agora eu que tô culpada. Eu fui falar sobre algo que me incomoda e agora eu tô saindo pedindo desculpa. E aí, quando isso acontece com frequência, sabe qual é o impacto a longo prazo? Se a pessoa faz isso sempre, toda vez que eu levo um desconforto, no final a situação inverte e eu é que estou pedindo desculpa, você para de falar. Você para de comunicar aquilo que você não está gostando. Porque você nem sabe onde você está errando, mas você sabe que a pessoa vai encontrar um erro na sua fala. Ou ela vai fazer você sentir culpa pela forma como ela se sentiu. Aí, ó, eu faço isso, de me calar, ficar na minha. Mas porque tem coisas que cansei de falar, então prefiro me calar. Então, isso é importante você observar. Tem coisas que eu cansei de falar. Como é essa relação? Que tipo de relação você está tendo? Que aí eu vou chegar na parte em que, como que a gente vai lidar com isso? Porque tem pessoas que já mostraram para você que elas não se importam com o que você fala. Elas não se importam com o fato de que você está trazendo um desconforto, você já tentou várias vezes e elas não vão atender aquilo, não podem atender aquilo, não estão disponíveis para atender aquilo. Às vezes, cabe a nós colocar uma distância. Então, às vezes, esse se calar é porque você está se protegendo e se distanciando. Agora, se for uma relação em que é muito importante para você, toma cuidado se você vai ficar ali se calando. Isso é bem perigoso, tá? Janda, é errado comunicar o desconforto sobre as conversas paralelas do meu parceiro com outras mulheres, amigas dele na internet? Penso que isso é parte de insegurança minha e que estou invadindo a privacidade. Então, depende de como que são essas conversas, tá? Mas se fala, acaba sendo a que não presta na visão dos outros. Se você tá precisando comunicar um desconforto e toda vez você é julgado como errado, observe se esse ambiente está preparado para construir uma relação saudável, tá? Ah, eu sempre vou ser a errada. Não, tem alguma coisa errada em você sempre ser o errado, tá? Então, nesse caso das conversas paralelas do seu marido, você precisa olhar como são essas conversas. São amigos, amigas mesmo, assim, são pessoas que você conhece, estão na vida de vocês, assim, é uma colega que você também frequenta, você frequenta a casa dela, ela frequenta a sua, aí tudo bem. Agora, com muitas mulheres que não são íntimas, não faz sentido. Não faz sentido você não poder comunicar para ele que você não gosta disso. Entende? Até porque, até se for uma amizade muito próxima, aquela é colada, eles ficam se falando o dia inteiro. Se você é casado, não faz sentido você ter uma amiga que você passa o dia inteiro conversando com ela. Essa amizade está fora de lugar. Então você, enquanto mulher, tem o direito de comunicar que você não gosta que isso aconteça e que você precisa que isso mude. Então você precisa ter firmeza para poder dizer para ele. Você tem firmeza? Que às vezes a gente não tem. Por você ter dúvida se você está sendo invasiva, talvez você não tenha coragem de se posicionar como você deveria. Então, se posicione, tá? Então, como eu estava dizendo, se você, toda vez que vai falar com alguém, essa situação inverte, é porque às vezes acontece até uma coisa assim, que é na dinâmica do relacionamento. É um jogo de culpas. Como assim? É como se aquele que é o culpado da vez tivesse que ficar reparando a relação. Então, seu namorado fez uma coisa que você não gosta, ele te cutucou, fez uma coisa assim chata, aí você, não, para com isso, eu não quero isso. Aí, nossa, você foi muito grossa, que absurdo, eu só tava brincando e você é grosseiro. Aí daqui a pouco você que tava só pedindo pra ele parar com aquela brincadeira que você não gosta, como você sinalizou pra ele que você tava reprovando ele, o que ele faz? Ao invés dele parar, entender que você não quer aquela brincadeira. Aí ele começa a fazer você se sentir mal por ter apelado. Nossa, você é apelona, eu não posso brincar com você. Você sempre reclama das minhas brincadeiras. Você não entende o meu humor. Você sempre leva para um lado em que não é.
Aí ele se faz de vítima e você tá culpada. Aí você, não, na verdade é só porque eu queria que você parasse de fazer isso. E aí pronto, aí você começa a ter que ficar reparando porque ele ficou desconfortável por você não ter gostado. Aí daqui a pouco é o contrário. Observa se você também não faz isso. Toda vez que um recebe uma crítica do outro, uma reprovação do outro, vocês levam algum tipo de dor pro outro. Ficou claro isso? Porque às vezes nem sempre é fácil de entender isso. Tinha uma amizade tóxica, perdi tempo e sumi por uns meses. Ela voltou e encerrou o ciclo. Me senti culpada. Então, a culpa é um sentimento muito presente nos relacionamentos tóxicos. Você viu isso que eu falei agora? Sobre jogo de culpas? É isso, porque o que domina esse relacionamento, o que predomina nesse relacionamento é fazer o outro sentir culpa. Por quê? Observa isso, gente. Quando a gente sente culpa, como é que a gente age? A gente começa a entrar num modo reparação. A gente fala, nossa, eu fui péssima com essa pessoa, aquela pessoa não merecia isso, eu agi mal. E aí eu começo a tentar reparar. Eu posso ficar tentando adular aquela pessoa, eu posso tentar fazer algum tipo de agrado, eu fico reafirmando o amor. Então tem gente que gosta de provocar em você o sentimento de culpa para ver se você começa a fazer esse movimento de adular, de reforçar o amor, de fazer agrados, de se desculpar. Vocês já se sentiram assim? Porque acho que a gente mesmo tem essa mania sem perceber. Que, nossa, eu tô fazendo isso, eu tô tentando fazer meu marido se sentir culpado. Caramba, é verdade, meu marido saiu, minha mulher saiu com as amigas e tá tudo bem. Só que eu fiquei fazendo ela se sentir culpada, mesmo que eu nem me importe. Por que eu fiquei tentando fazer ela se sentir culpada? Já sentiram isso? Não façam isso. É ruim fazer o outro se sentir culpado. Então, o que é a culpa? É dívida. É como se o que modelasse o relacionamento de vocês fosse a dívida. Ah, agora você está em dívida comigo, como é que você vai me pagar essa dívida? Isso é chato, isso traz um clima ruim. Quanto menos dívida vocês tiverem no relacionamento de vocês, melhor, com qualquer pessoa. Com o chefe, meu chefe me deu uma oportunidade maravilhosa, agora eu estou em dívida com ele. Então eu não posso dizer não para ele. Então assim, só encerrando essa parte do você sinaliza o desconforto e o outro não valida, não valoriza, não escuta, é muito preocupante, tá? Porque se você não dá importância para o que o outro sente ou o outro não dá importância, é bem complicado você conseguir alinhamentos, tá? Vou dar um exemplo aqui. Se eu digo pro meu marido que eu tô chateada com alguma coisa, se ele tem interesse em viver bem comigo, em ter uma relação gostosa, em que eu tô sorrindo para ele, em que eu tô satisfeita com a relação, ele precisa ouvir o que eu estou falando, ele precisa dar importância para uma queixa. Se ele não dá importância para minha queixa, se ele não se importa em viver bem comigo, provavelmente eu vou levar queixas para ele que ele não vai fazer nada com isso, ele não vai mudar, ele não vai querer entender mais, ele não vai querer fazer nada sobre aquilo, porque ele não se importa. Então, se você está numa relação em que parece que o outro não se importa, muito cuidado, tá? Agora vamos para outro aspecto. Quando a pessoa te faz sentir mal por ser você. Alguém já sentiu isso? Que está numa relação em que essa pessoa faz piadas com você, às vezes até num tom de brincadeira. Até num tom de brincadeira ela te desqualifica, fala do seu corpo, fala da sua personalidade, ela fala mal de você para os outros. Já sentiram isso? Como se essa pessoa quisesse que você soubesse que ela não tem uma visão tão boa assim de você. Como se ela achasse assim, ó, tem pessoas melhores. A outra filha é melhor do que você. A mulher do fulano é melhor do que você. O marido do fulano é melhor do que você. Tem gente que faz isso, que faz o outro sentir que precisa remar mais para estar à altura. Porque essa pessoa acredita que se você achar que você já está suficiente, você vai parar de tentar ser bom para ele ou para ela. Já sentiram isso? Já sentiram que fizeram isso com alguém? Caramba, eu acho que às vezes eu faço isso. Acho que às vezes eu tento mostrar para o meu filho que ele pode ser melhor. Caramba! Por que eu faço isso? Eu tento mostrar para o meu filho que ele ainda não está me atendendo, que ele não atendeu as minhas expectativas. Tento mostrar para o meu marido, para a minha mulher, que ele precisa fazer mais por mim porque eu ainda não estou atendido, que ele ainda tem que... Essa sensação, rema mais, você tem que remar mais. E às vezes ele te inferioriza,
Essa inferiorização, às vezes, vem num tom assim você ainda precisa fazer tal coisa. Você ainda precisa emagrecer, você ainda precisa melhorar a sua profissão. Quando você fizer tal, coloca como se fosse uma condição para que você esteja à altura, e às vezes são condições muito altas. Até para que você sinta que você não tem como alcançar. Isso em relação com mãe narcisista acontece demais. O filho está buscando aquela aprovação a vida toda e cada vez que ele que ele sobe um degrau, ela arranja um degrau maior ainda para ele subir. Já perceberam isso em alguma relação de vocês? Então, essa pessoa, a amizade era de 20 anos, ela não fez nada em específico e decidi pedir um tempo. E eu sumi. Foi quando ela voltou e eu fiquei com a culpa. Por que você ficou com culpa se você se afastou? Foi porque ela interrompeu? Quando o outro interrompe, às vezes a gente fica em dúvida assim, tô culpada por quê? Porque eu acho que ela ficou com raiva de mim. Porque se ela encerrou, é porque ela entendeu que aquilo não estava legal para ela. Mas você se afastou, né? Então se você se afastou é porque você tinha os seus motivos. Só que talvez o que você não banque é que, uma vez que você se afasta, o outro também vai querer se afastar. E aí, não, o outro se afastou. Aí eu me sinto abandonada, aí eu já tô me sentindo culpado. Então observa se não é isso, tá? Meu pai faz isso e me envolveu num casamento com um homem igual. Demorei anos para entender e depois da terapia finalmente entendi mesmo que isso é um problema. E quando você vem de um lar onde essa é a dinâmica, que pessoas falam mal uma das outras, que a forma de controlar os comportamentos é sempre criticando, é sempre punindo, ou é sempre ignorando, é sempre fazendo o outro se sentir mal, tem gente que usa a estratégia de constranger o outro para que o outro seja melhor. Tipo assim, imagina você criança, fez alguma coisa, sei lá, se fez xixi na cama, coisa normal. E aí a mãe pega e fala assim, chega a visita, a tia, e a mãe fala assim, sabe quem fez xixi na cama essa semana? Fulano, de novo. Aí a criança se constrange, que a mãe acha assim, não, ela vai ficar tão constrangida que ela não vai mais fazer isso. Não, isso é tóxico. Não fica constrangendo a pessoa. Você quer falar alguma coisa pra ela? Fala pra ela. Você quer falar pro seu marido que ele tá ruim? Fala alguma coisa pra ele ir sozinho. Não fala na frente das pessoas. Que aí o constrangimento vai ser um estímulo para que ele se motive a ser melhor. Não, não vai não. Pelo contrário. Tá? Não é assim. Então, leva a crítica como incentivo. A crítica, se ela não for muito cuidadosa, ela nada mais é do que uma desqualificação. Então a gente tem que tomar cuidado com esse conceito de, não, eu tô falando isso pra você melhorar. E às vezes aquilo que o outro diz assim, não, eu tô falando porque eu quero o seu bem, eu quero que você melhore. Às vezes não é melhorar pro meu bem, é porque você quer que eu seja outra pessoa. Você quer que eu melhore, para que eu seja mais próximo do que você espera. Será que é justo? Consegui entender e me desvencilhar. Todo dia eu procuro estudar mais um pouco e me entender mais para não cair nessas armadilhas. Exatamente. Às vezes o que salva a gente é conhecimento, é instrução, é entender como que é um relacionamento saudável, é ter referências de relacionamentos saudáveis para que a gente olhe aquilo ali e fale assim, não, gente, isso aqui não tá normal. Não é normal o meu namorado, a minha mãe ou a minha irmã, toda vez que quiser alguma coisa de mim ou toda vez que quiser me dar um feedback, fazer desse jeito. Não, isso aqui tá errado. E aí você coloca um limite. Agora, se você nem sabe que isso é estranho, você nem sabe que isso é inadequado ou que isso é tóxico, você só aceita. E às vezes você se sente mal e nem sabe. Então, prestem atenção nisso. Uma outra questão. Tudo que você faz está errado. Tudo que você faz está errado. Isso é um jeito de te invalidar. Até quando você, eu estou falando isso pro seu bem, exatamente, até quando você está acertando, a pessoa dá um jeito nossa, a frase principal fala pro seu bem. Até quando você está acertando, a pessoa dá um jeito de mostrar um erro seu. Digamos que sua filha viva dizendo pra você assim, você tem que parar de fumar, você tem que parar de fumar, porque você fuma. E é uma relação ali já difícil, que essa filha é muito tóxica pra você. Aí você fala, olha, tô tentando parar de fumar, tô investindo aqui num tratamento, tô usando aqui adesivo. Aí a filha, ao invés de dizer, poxa, que legal, mãe, tô feliz por você que você tá tentando se cuidar, tem tanto tempo que eu te estimulo a fazer isso, eu tô muito feliz que você tá conseguindo. Quem tem uma atitude tóxica, sabe o que faz? Ué, agora? Agora você vai parar de fumar? Tinha que ter parado de fumar 5 anos atrás, agora não faz mais diferença. Ou ela diz assim, tá tentando, né? Vamos ver até quando. Você já tentou tantas vezes?
Será que você vai parar agora? Eu não acredito. Olha isso. Não tem incentivo. Até quando a pessoa está acertando, você fala que ela está errando. Porque ela já deveria ter acertado antes. Ou tudo que você faz está errado. Tudo que você faz, alguém faz melhor. Se você vai lavar uma louça, tem uma crítica sobre a louça que você está fazendo. Então é quase como se você, na convivência com aquela pessoa, você se sentisse um erro ambulante. Isso é tóxico. E se você está vivendo assim, fala com a pessoa, explica como você se sente e mostra quais são os comportamentos dela que faz com que você se sinta dessa forma. Porque muitas vezes ela acha só que ela tá te dando um toquezinho. É um toque pra gente viver bem. Eu só tô te falando que você tem que dobrar direito a roupa. Eu só tô te falando que você tem que se arrumar melhor. Eu só tô te falando que você tem... Tá, mas tudo? Será que quando é muito? Porque uma coisa, na convivência, gente, não tem jeito. A gente tem que dar um toque e outro. Dizer, olha, você tá fazendo isso aqui, e isso desse jeito que você faz, me incomoda dessa forma. Porque, como eu falei, no item 1, precisa haver espaço para diálogo. Uma relação em que você não pode dizer pro outro qualquer tipo de isso não tá legal pra mim, eu queria que você fizesse de outro jeito. Se você não pode falar, isso já é um problema. Mas também é um problema quando todo o tempo a pessoa quer ficar te dando todas as instruções. Ela quer te mostrar como você deve agir, ela quer controlar o jeito como você deve agir. Tem uma amiga que é assim, com os filhos, como mostrar a ela que não é nada legal. Bom, primeiro que eu não sei se ela vai perceber, né? Mas talvez você possa passar essa percepção assim, será que todas as vezes que você corrige, o comportamento precisa ser corrigido? Será que tudo que você corrige tem necessidade? Pede para ela observar o objetivo daquela correção. Ah, é porque ela precisa... Qual é o impacto dela corrigir o jeito como o filho dobra a roupa? Qual é o impacto dela corrigir o jeito que o filho senta? O jeito que o filho fala? O jeito que o filho... Tudo? Se é tudo, é porque ela está tentando moldar essa pessoa. É quase como se ela dissesse assim, se você for assim, vai ser mais fácil para mim. Eu gosto mais de você quando você é assim. Só que, desculpa, às vezes a pessoa não tem como ser daquele jeito. E ela nem deve ser daquele jeito só para você gostar dela. Então, numa relação amorosa, às vezes a gente faz isso. A gente tenta fazer o outro mudar muito para ficar mais próximo do que eu quero. E será que é justo isso? Né? Então, observem isso. Não se proponham ser exatamente o que o outro quer. Porque não faz sentido, tá? Vamos para o outro aspecto. Tem uma coisa aqui que eu queria falar. Nessa de desqualificar, muitas vezes vem falas do tipo, essa você tenho certeza que vocês já ouviram. Ninguém vai te aguentar desse jeito. Ou só eu te aguento. Nossa, você é muito chata, ninguém vai te querer. É por isso que ninguém te chama para as festas, porque você é isso, você é aquilo. Então é um jeito de mostrar para você que o seu jeito, o seu comportamento, ele é aversivo às pessoas e que você deveria ser grata ou grato a ele ou ela que por ela estar com você, porque é como se estivesse dizendo assim, já era pra eu ter te abandonado, né? Pela pessoa horrível que você é, olha, eu sou um santo de estar aqui, eu sou o único que te aguenta. Muito cuidado com isso. Até a Vanessa me colocou uma mensagem que é, quando a pessoa começa a dizer logo no início que eu sou a melhor opção pra você, algo nesse sentido, você nunca vai encontrar um cara como eu, você nunca vai encontrar uma mulher como eu. Como assim? Nunca vai encontrar alguém como eu. Não, essa pessoa tem autoestima alta. Não, gente, não tem isso. Ela dizer que você nunca vai encontrar alguém como ela está desqualificando você e não se valorizando. Porque o valor quem dá é cada um. Eu que te dou o valor, vejo se você tem valor para mim ou não. É isso. Agora, quando essa pessoa fala isso, é porque ela está tentando te convencer de que você não vai encontrar ninguém melhor. E que o valor dele é muito maior do que o seu. Tá? Estou descrevendo a sua mãe, manipulação. Pois é, essas são formas um pouco veladas de manipular. E a gente tem que ficar atento a isso, até para poder colocar os nossos limites, tá bom? Então, passando por esse item 2, o que eu quero deixar para vocês aqui. Te fazer sentir mal por ser você, te fazer sentir mal pela sua personalidade é extremamente tóxico. Então, não permitam isso, tá? E observem se vocês fazem isso com as pessoas. Alguém aí percebeu o que faz? Vocês estão dizendo, eu percebi que minha mãe faz isso, meu marido é assim. Alguém aí tá observando esse comportamento em si mesmo? Me contem aí, essa é a dificuldade, né? Agora vamos pro terceiro item. Abusa da sua posição na vida dele. E quando a pessoa se preocupa com o que falam e esquece o outro? Não entendi bem essa pergunta.
Se você quiser melhorar ela um pouquinho, tá? Eu respondo, mas eu não entendi bem o que você quer dizer. Mas vamos lá. Quando a pessoa abusa. Vamos pegar aqui uma relação de mãe e filho. Eu sou sua mãe. Então, tem mães que agem assim. Por eu ser sua mãe, eu tenho que ser a prioridade da sua vida em tudo. Eu sou a sua mãe. Peraí, será que é assim mesmo? Vocês acham que é assim? Vocês acham que é assim, gente? Quando você é a mãe, você deve ser a prioridade em tudo. Inclusive, minha mãe acabou de entrar. Oi, mãe. A mãe não precisa ser a prioridade em tudo só porque ela é a mãe. O filho não precisa ser a prioridade em tudo só porque ele é o filho. O marido não precisa ser a prioridade em tudo só porque ele é o marido. Então, como está sendo usada a posição? Notei que faço, achei que era para o bem deles e fiz várias coisas que você falou. Às vezes a gente acha que é para o bem, mas às vezes a gente está controlando demais. Às vezes esse excesso de controle faz com que o filho se sinta inadequado. Então, indo para essa parte do abusar da autoridade daquela posição, às vezes você faz o outro se sentir mal por querer priorizar a si mesmo ou outra coisa. Então pensa uma mãe que quer ser a prioridade e de repente esse filho quer priorizar o trabalho, quer priorizar a esposa, quer priorizar a família atual dele, que é o pai, mãe, fica na família de origem, então quando você casa, a sua prioridade tem que ser a sua família atual. E aí tem mãe que não aceita que agora a prioridade do tempo é com a esposa e com o filho. Não, isso é um absurdo. Ou tem mãe que não aceita que o filho vá tomar decisões que às vezes ela não está de acordo. Não, eu não aprovei essa decisão, então eu sou sua mãe. Então se você não faz o que eu quero, você não ama a sua mãe. Mãe é a pessoa mais importante do mundo. Sei, pois é. Não é, porque ela é muito importante. Claro que é muito importante. Minha mãe tá aqui. Minha mãe é muito importante para mim. Mas não é porque ela é muito importante que você precisa que ela aprove todas as suas decisões. Sua mãe tem uma opinião sobre a sua vida. É só uma opinião. Ela não tem a autoridade máxima sobre você. Você é um adulto. Qual é o conceito básico que eu trago aqui para vocês em todos os vídeos, em todas as lives? Nós precisamos ser adultos, agir como adultos. A minha premissa aqui é vamos crescer emocionalmente para que a gente seja um adulto saudável. Um adulto saudável é aquele que ele é a autoridade da própria vida. Não é a mãe dele, não é o marido, não é a esposa, não é eu sou a autoridade. Então, eu sei o que é bom para mim e a minha vida precisa refletir as minhas necessidades, precisa refletir os meus valores. Então, tem gente que não tem o marido que quer, ou não pode nem casar, ou não pode nem ter a esposa, porque a mãe ou o pai não aceitam, porque a família é muito... minha família interfere demais, aí eu nem dou os passos que eu quero. Tomem cuidado com isso. Às vezes, tem relações de irmãos que são criados na seguinte maneira, assim, o seu irmão é o seu parceiro, seu irmão é o seu melhor amigo. Vê se alguém já não passou por isso. Eu tento mudar meu filho com o intuito para diminuir a culpa de não ter educado bem no passado. Núbia, né? Oi, Núbia, tudo bem? Falamos muito sobre isso, né? Não tem jeito, a gente faz o que a gente consegue enquanto a gente tem muita autoridade. Quando chega na vida adulta, a nossa autoridade diminui. Vocês precisam entender isso, que quando a gente é mãe e pai de filho adulto, a nossa autoridade, ela fica ali quase que mínima. Você tem voto, você opina, mas quem vai decidir é o seu filho, né? Você não pode achar que ele precisa seguir tudo que você fala, senão você fica infantilizando o seu filho, mesmo que você tenha errado no passado. Às vezes você trazer para ele essa confiança nele, né? Assim, eu confio em você, de que você é capaz de se cuidar, é muito importante, tá? Então, vamos lá. Quando você quer controlar demais por conta que eu tava falando dos irmãos, desculpa. Tem irmão que é criado para ser o parceiro do outro. Tá bom, sua mãe colocou na sua cabeça que você e seu irmão precisam ser melhores amigos. Só que aí quando você vai crescendo, você quer ter outros amigos, você quer ter relacionamentos. Só que foi colocado aí na sua cabeça que você não pode dar valor a outras pessoas, que o valor só pode ser dado para as pessoas da família e principalmente para o irmão. Tem gente que se sente muito culpada e às vezes o irmão cobra muito essa presença, essa disponibilidade, essa dedicação, que tem que ser comigo, que tem que ser só comigo, que você tem que me colocar em tudo, que não permite nem que esse irmão tenha uma vida que não o inclua.
ele vai fazer parte da vida, só que ele não precisa ser incluído em absolutamente tudo. Tem coisa que não é incluída. Às vezes esse irmão vai estar com outros amigos e você vai estar com seus. Ah, não, meu irmão se sente mal. Às vezes pode ser até com uma amiga. Minha amiga se sente mal, me culpa quando eu faço um programa que não inclui ela. Ou quando eu fui para um show, quando eu fui para um lugar que ela gosta também e ela não estava presente. Ai, Janda, mas não é assim, a gente não tem que chamar as pessoas, a gente não pode então nem cobrar coisas que a gente acha importante. A gente pode sinalizar, mas a gente não pode exigir do outro uma coisa que está fora de lugar. O que é fora de lugar? Uma amizade é opcional, assim, você inclui o outro na medida em que você está se sentindo confortável. Agora, se você se sente obrigado a incluir em tudo, porque senão o outro se sente abandonado, está fora de lugar. E quando tem dependência financeira é ainda pior. A dependência financeira sempre revela a dependência emocional. Sempre. E quando tem dependência financeira é muito mais difícil mesmo. Até porque aquele que é o provedor às vezes tem um poder, né? Ele se sente, eu que pago, então você tem que me atender, você tem que estar disponível para mim, você tem que atender os meus desejos, você não pode me dizer não. Então vira um jogo de poder, né? E ótimo esse comentário, vira um jogo de poder mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado com pessoas que não te respeitam porque elas acreditam que você não pode desagradá-las pela posição que elas ocupam. Às vezes em relacionamento abusivo entre homem e mulher, acontece isso. Às vezes o homem não quer que a mulher saia com a irmã ou não quer que a mulher tenha outras relações que são importantes para ela. Numa relação de abuso existe muita a necessidade da exclusividade. Então, só o fato de saber que a sua irmã é importante para você pode desconfortar seu marido. Você fala, gente, mas é minha irmã, por que ele está incomodado? Eu não vou fazer nada. Não, mas não é porque ele acha que você vai trair ele, não é nada disso. O incômodo é porque é alguém que você se importa. Então, por você se importar, ele já se sente trocado. Ele já se sente pouco importante. Ele vai implicar com todo mundo que tem lugar na sua vida, um lugar relevante. Porque na cabeça dele, só ele pode ter relevância. Às vezes até seu filho. Se você já tem uma relação com uma pessoa que você veio com um filho adulto, ou até às vezes um filho ali adolescente, essa pessoa pode se incomodar com a importância que você dá para o seu filho. Isso é tóxico. Fica claro para vocês? Eu nem tinha tanta amizade assim, tá vendo? Uma pessoa que exige demais, gente, tá fora de lugar. Até num relacionamento amoroso, que a gente sabe que tem que ter a parceria, que a gente sabe que tem que ter ali os acordos muito bem definidos, existe essa liberdade de negociação. Existe um momento em que assim, olha, agora eu tô fazendo outra coisa, tá? Então, te amo, a gente tá junto, fechamos aqui. Só que hoje eu vou sair com as minhas amigas. E a pessoa aceita. Ou ela vai sair com os amigos e você aceita, você não tem que estar incluído em tudo. Agora, uma relação tóxica, ela quer ter muitas satisfações, ela quer ter o controle do que você está fazendo, ela quer ter o controle até dos seus pensamentos, ela quer ter o controle do seu celular, ela quer que você conte tudo para ela, porque eu sou seu marido, eu sou sua mulher, você tem que me contar tudo. Não, tudo não. Tem coisa que eu não quero te contar do meu passado, tem coisa que eu não quero te contar que eu fiz, que eu pensei no meu dia, porque eu não preciso te passar tudo. Aqui a importância que dou para os meus pets é motivo de discussão. Então, aí sempre eu acho importante olhar isso. Qual é a posição que está ocupando aquela pessoa que está gerando problema? Porque quando é a pessoa principal, por exemplo, tem gente que tem problema no relacionamento porque, vou colocar aqui nesses termos, tá? O marido prioriza a mãe. Ai, mas que absurdo, essa mulher está sendo tóxica de não deixar o marido, né, ter uma relação com a mãe. Não, vamos lá. Vamos colocar em termos de limites. A mãe é importante? Claro. Você quer visitar a mãe? Claro. Você quer ter contato? Óbvio, tem que ter. Agora, quanto? Tem gente que a mãe está presente o tempo todo, que essa mulher quase que não tem lugar na família dela, na casa dela, porque a prioridade é a mãe. O marido passa mais tempo com a mãe, ele não toma as decisões com a mulher, ele toma as decisões com a mãe sobre coisas que vai acontecendo na vida desse casal. Então tá fora de lugar. Entende? Como é esse pet? Esse pet está ali, você não está deixando de dar atenção para o seu marido, você não está deixando de fazer nada por causa do seu pet. Seu pet é só mais uma coisa ali que você se importa. E existe muito essa cobrança de esse pet não pode ser tão importante. É importante ficar atento.
tá bom? Então vamos lá. Como que a gente lida quando a gente percebe que a gente está vivendo isso? Se você estiver no início de uma relação e você perceber que essa pessoa te pede muitas satisfações, que ela rápido demais quer ser a sua prioridade, que ela começa a não querer que você tenha outras relações, ou que ela é muito intensa naquele sentido de querer fechar rápido o relacionamento. Olha, a gente já tá junto aqui, ó, você já não... Acho que é melhor ficar atento. Atento porque essa toxicidade, ela vem de um fundo de carência. Ela vem de um fundo de medo de abandono. Ela vem de um fundo de uma necessidade urgente de saber que esse outro é meu. Nossa, meu marido está 10 dias na casa da mãe de férias. Mas, olha, não consigo dizer, olhando assim, nossa, realmente que péssimo. Não sei como é que é a relação, tá de férias, não sei. Mas preciso olhar o nível de entrega para aquela pessoa, para essa mãe. Então, cuidado, tá? Minha mulher sempre implica quando quero sair com meu amigo. Dificilmente nos vemos, então não é frequente. Mas se ela está em casa, não aceita que eu vá sozinho. Então depende dela querer também, sair também. Então, qual é o acordo de vocês sobre isso? Tá bom? Vocês estão satisfeitos com isso? Porque tem relação que tem gente que fala assim, eu não saio com nenhum amigo para não dar motivo pro meu marido sair com o amigo dele. Eu não saio. Ou se saio, isso acontece. Se saio, eu saio escondido para que ele não se sinta autorizado a sair. Gente, pelo amor de Deus, um relacionamento precisa de liberdade. Eu não posso ficar com medo do meu pai, do meu amigo, da minha mãe, da minha pessoa estar com outras pessoas. A gente precisa ter, porque se um relacionamento priva muito, chega uma hora que a gente se cansa. A gente se cansa, fica pesado, fica chato, até porque areja o relacionamento. Quando você sai com outras pessoas, você volta e fala, aconteceu tal coisa, foi ótimo, conversei com as minhas amigas, a gente riu bastante, você saiu com seus amigos, você viu futebol, você fez suas coisas, você voltou, tá tudo bem. Só que para isso tem que ter confiança. Então, o que está na base do relacionamento tóxico? A falta de confiança. A falta de confiança interna. Tem gente que não tem confiança em si mesmo, assim, essa pessoa vai me trocar a qualquer momento. E às vezes não é porque o outro fez alguma coisa. Tem gente que já vai com essa bagagem de dor, de autoestima baixa. Entendi que deixar passar as coisas ruins era a minha dificuldade de me impor e de colocar limites. Exatamente. Então, como é que é a sua autoestima? Quando você está com a autoestima baixa, você tem a sensação de que o outro vai te trocar. A sensação de que o outro não vai te considerar importante. A sensação de que o outro, a qualquer momento, vai encontrar alguém melhor. Então, se você acha que o outro vai embora a qualquer momento, você está desesperado. Então, se o outro vai para o trabalho, você está com medo. Se o outro está no celular um pouquinho, você está com medo. Você está se sentindo ameaçado todo o tempo. E não é hoje, agora que ele vai sair para tal lugar. É o tempo todo, porque está dentro de você a ameaça. Então, quando você percebe que está dentro de você, cuida disso em você. Cuida da sua autoestima, faça terapia, descubra o que tem em você que não está te deixando ficar tranquilo no relacionamento em que o outro está te mostrando que você pode ficar tranquilo. Agora, quando você tem uma relação com alguém que não te dá essa segurança, que essa pessoa já aprontou com você, ela não cumpre os combinados que vocês fazem, ela não dá importância para as suas necessidades, ela não quer saber como é que você gostaria que a relação fosse, vale a pena ter uma relação assim? Vale a pena ter uma relação com alguém que todo momento você sente que você não é importante ou você não é a prioridade? Não dá. Meu marido não dá nada íntimo comigo, mas também não quer se separar. Então, às vezes é uma dinâmica de dependência emocional, que o relacionamento tóxico ele é cheio de dependência emocional, que você não tem nem coragem de romper com uma coisa que não é boa pra você. Às vezes você que tá passando por isso, você aceita esse tipo de comportamento do outro, de às vezes ser agressivo com você, te desqualificar. Por quê? Porque tem hora que o relacionamento é bom. Nenhum relacionamento é 100% horrível, péssimo. É bem raro. Tem, alguns são. Mas sempre tem um momentozinho de paz. E dependendo do que você teve de relacionamento na sua infância, de referências de relação, um momentinho de paz pra você já é muito. Às vezes já é a migalha que você precisa fazer. Aí, ó, tá vendo? Nem é tão ruim assim. Às vezes só porque naquele dia a pessoa chegou, conversou com você numa boa, às vezes até foi carinhosa, te trouxe um presente, um dia ou outro, mas no momento em que ela precisa mostrar parceria com você,
Ou quando ela se frustra com você, quando você não está atendendo ela 100%, ela se volta contra você. Observa isso. Se no momento em que o outro está chateado, ele vira outra pessoa, o seu inimigo, ele se volta contra você, um monstro, ele te desqualifica, ele te destrói, isso é tóxico. Uma relação saudável é aquela em que existe permissão para se chatear, existe permissão para comunicar a chateação e existe cuidado ao tratar da chateação. Fica claro para vocês isso? O que é o cuidado para tratar a chateação? É mostrar que estou chateado com você, mas eu não vou te matar por causa disso. Eu não vou te destruir, eu não quero que você se sinta a pior pessoa do mundo por causa disso. Eu quero resolver. Vamos resolver? Porque quem está com essa toxicidade não quer resolver, quer gerar culpa, quer fazer o outro se sentir mal. E às vezes o que mantém você num relacionamento tóxico é porque tudo que você quer é que o outro reconheça que ele está te tratando mal. Vai ficar gravado e vai pro YouTube também, tá bom? Tudo que você quer é que a pessoa reconheça o erro, reconheça que não está te tratando bem, reconheça que está sendo ruim com você. Aí eu te pergunto, e aí? Se essa pessoa reconhecer, mas não mudar, faz alguma diferença? Porque às vezes você está com uma dificuldade de validar o que está acontecendo. Você já está vendo que está ruim. Ah, não, mas eu quero que essa pessoa reconheça. Às vezes ela não vai reconhecer. Às vezes você quer que sua mãe conte pra você que ela sabe que errou com você. E às vezes ela não vai. Às vezes ela não tem nem essa consciência, muito menos essa disposição, essa vulnerabilidade de dizer, filho, eu errei com você. Tem mãe que não sabe fazer isso. Tem irmão que não sabe fazer isso, tem amigo que não sabe fazer isso, tem marido, tem mulher que não sabe fazer. Então você tem que estar muito encaixado nos seus limites. Então, como sair disso? Você precisa trabalhar a sua autoestima e trabalhar a sua habilidade de fazer acordos. Para você fazer acordo, você tem que primeiro entender como você está se sentindo e dar importância para isso. A primeira pessoa que tem que dar importância para o que está sentindo é você. Isso que eu senti foi ruim, o meu chefe está me cobrando demais, ele acha que só porque ele é o meu chefe eu tenho que ir lá alimentar os gatos dele, ele acha que só porque um dia ele me deu uma oportunidade eu tenho que ficar até meia-noite, ele acha que só... Não, peraí, você tem que saber que isso está fora de lugar. Não, peraí, é esse limite, peraí. Eu não preciso fazer tudo só porque em algum momento essa pessoa me deu alguma coisa. Se você tiver essa consciência de que não é porque você recebeu um pouquinho que você tem que dar tudão, você já vai ser mais blindado de relacionamento tóxico. Porque o relacionamento tóxico é a pessoa que acha que tem que entregar demais. A pessoa que não sabe o quanto a medida certa de dar e receber. E aí, às vezes ela se excede até no quanto ela está cobrando e ela se excede no quanto ela está entregando. Vocês se sentem assim? Como se libertar da dependência emocional? A dependência emocional é um processo que você precisa entender o que construiu. Eu tenho um workshop, eu não sei se vocês já assistiram. Se alguém já tiver assistido aqui, me sinaliza. Que eu conto como que a dependência emocional é construída e como que você se liberta disso. Porque você cria alguns perfis de dependência emocional. Às vezes você tem todos eles, mas você precisa vencer isso. A dependência emocional faz com que você tenha uma necessidade de estar bem com todo mundo. E você só sai da dependência emocional quando você começa a se dar a permissão de não agradar todo mundo. A permissão de se importar primeiro com você. A permissão de fazer acordos que sejam bons para você. Permissão de colocar limite. Ela já assistiu. Gostou? Conta aqui, que aí se alguém estiver interessado, você já dá o seu feedback aí, se vale a pena ou se não vale. Quem estiver interessado, eu vou deixar no final da live aqui o link do workshop, tá? Isso já me chateou muito. Eu ficava com muita raiva do meu pai porque ele não tinha a mínima capacidade de autorreflexão. Ainda sinto mágoa. Tem gente que não tem mesmo. E aí você vai ficar esperando, às vezes você fica ali dando a oportunidade da pessoa errar mais com você pra ver se quando ela te der um soco na cara fique tão claro que ela errou com você que você fala, agora ela vai reconhecer. Para que você precisa desse reconhecimento? Do outro. Você já sabe que tá ruim. Você já sabe que tá ruim, então coloque limite em você. O limite pode ser fazendo um acordo, o limite pode ser se afastando, o limite pode ser interrompendo. Eu sou muito pouco taxativa em situações. Eu não gosto de dizer assim, você tem que sair dessa situação, porque é cada um que sabe. Mas quando se trata de relacionamento tóxico, meus pacientes sabem, eu falo, isso é tóxico, você precisa interromper isso. Não faz sentido você estar com alguém que não consegue se importar com a forma como você se sente. Isso é muito prejudicial. Então, finalizando a live de hoje, que a gente já está encerrando aqui o nosso tempo. Olha, foi com esse workshop que estou aprendendo a dizer não.
Olha que coisa boa, que feedback maravilhoso. Muito bom saber disso. Esse workshop foi pensado assim para trazer em 4 horas, são 4 horas de aula gravada, o máximo de informação possível para que você entenda a importância de aprender a se colocar como prioridade, porque a gente não sabe. E às vezes o que acontece é que você escuta aquela teoria, eu amei esse workshop. Escuta a teoria, você sabe que você tem que começar a mudar, mas às vezes você não tem forças para começar esse processo. Na hora que você começa alguma coisa e a pessoa reage mal, você volta atrás. E foi por isso que eu montei um grupo terapêutico. Gente, esse grupo terapêutico vai começar no dia 13 de agosto, na terça-feira. São 12 sessões para a gente trabalhar autoestima, autoconhecimento, capacidade de comunicação, de colocar limites, enfrentar seus medos, porque tudo isso que a gente está falando aqui é sobre medo. A gente está falando do medo de desagradar, do medo de ser abandonado, do medo de não ser escolhido. Quem faz o movimento de ser controlador também está com medo. E quem aceita o movimento daquele que controla também está com medo. Está com medo de ficar sozinho. Está com medo de se ver sem o afeto daquela pessoa. Como eu estava dizendo, às vezes você está ali naquela relação por causa desses pequenos afetinhos que acontecem ali nas entrelinhas daquele monte de coisa ruim que acontece. Você está precisando de um afeto que às vezes nem você mais gosta daquela pessoa. Só que você está tão acostumado a precisar, a querer que o outro goste de você, que você está aí. Você está aí achando que esse é o melhor lugar do mundo para você. E enquanto você não se visualizar vivendo uma relação com respeito, vivendo uma relação em que você possa ser ouvido, ouvida, valorizada, você nunca vai sair daí. Porque se você não consegue imaginar, para que você vai sair daí? Se sair daí é uma troca que você vai fazer assim, eu saio desse relacionamento e fico sozinho, ou eu saio dessa empresa e fico sem emprego, ou eu termino, ou coloco limites na minha mãe e eu fico sozinho. Se você achar que esse sozinho, pelo menos temporariamente, ou pelo menos por um período de distanciamento for muito ruim para você, você não vai conseguir fazer. Então, eu montei um grupo que a gente vai trabalhar, eu vou fazer um acompanhamento com você por 12 sessões. Porque às vezes o que está te faltando é acompanhamento para você se sentir cuidado nesse processo de fazer os movimentos, de dar o próximo passo. Esse grupo é pago, tá? Então, se você quiser mais informações, clique no link que tem na bio. Eu vou deixar em outros lugares aí. Se você vai ver no YouTube, vai ter na descrição. Vou deixar nos stories. Estão acabando as vagas. Restam pouquíssimas vagas, porque só falta uma semana para começar. A inscrição vai até o dia 11 de agosto. Mas eu acho que essas vagas vão acabar antes, porque elas já estão terminando mesmo. Então, são 12 sessões, toda terça-feira, de 9 às 10h40. Nós vamos trabalhar todos esses temas, vamos entender qual é a utilidade do seu medo, do que ele te protege, vamos entender quais são as suas feridas emocionais da infância que estão interferindo nesse modo de você se relacionar, na sua autoestima. Vamos trabalhar como construir e como manter relacionamentos saudáveis, que essa é a dificuldade de vocês aqui hoje. O valor é R$ 2.500 e você pode dividir em até 6 vezes, tá? O pagamento é feito pela Hotmart, porque a plataforma vai ser por lá. As aulas vão ser uma vez por semana e elas vão ficar gravadas por 7 dias. Então, não é curso, é grupo. A intenção é que você esteja lá, presente, de câmera ligada, deixa eu ver aqui, e participando daquele processo de autoconhecimento. Você vai compartilhar, a câmera vai estar ligada para que você esteja ali ouvindo cada um dos colegas e se colocando também. Se colocando por meio do chat e colocando ali a sua história, dividindo ali as reflexões. Tem um momento de partilha, tem um momento em que eu vou passar uma teoria, tem um momento em que vocês vão fazer as atividades que eu vou passar ali, que eu vou dar uns minutinhos para vocês responderem ali uns questionários, depois a gente vai conversar. Então, é um processo vivo, não é um curso em que você fica passivamente ouvindo ali enquanto você está malhando, lavando a louça. Não, é grupo, é participação, tá? Então, se você tem interesse, quer o meu acompanhamento para você ampliar o seu autoconhecimento, essa é uma oportunidade para você. Quem está na minha lista de espera para atendimento individual sabe que tem sido muito difícil eu incluir novos pacientes porque a agenda está muito cheia. Então, essa é uma oportunidade para você que quer ser atendido por mim, que quer a minha atenção, porque eu vou conseguir dar atenção para todo mundo, porque o grupo não é grande, tá? A intenção é que seja um grupo pequeno para que a gente consiga trocar experiências. A troca do grupo é muito rica. Estão perguntando se eu vou fazer à noite em algum momento?
Não tenho a intenção de fazer à noite, até porque a minha proposta, o que eu prego é que a gente tem que ter qualidade de vida. E eu já trabalho muito. E à noite eu dedico para o meu marido e para o meu filho. Então eu não tenho a intenção de fazer à noite, porque à noite eu estou focada em outras coisas, tá bom? Então, se você tem interesse, fale comigo. Essas aulas vão ficar gravadas por 7 dias, significa que você pode rever, ou caso você perca um ou outro encontro, você vai rever esse encontro. Você tem 7 dias, mas depois ele vai sumir, porque a intenção não é encher vocês de informação, é fazer com que você participe e que você saia dessas sessões com reflexões, com transformação e com próximos passos, tá bom? Tô aqui, tendo que encerrar. Como foi para vocês? Contem aqui para mim o que ficou dessa live, o que surgiu de insight, como essa live fez sentido para vocês. Obrigada pelo trabalho, obrigada, parabéns, muito obrigada. Qual foi o insight que mais marcou vocês na live de hoje? Contem aí para mim. Renato, oi Renato. Minha mãe deve estar assistindo o vôlei e está assistindo aqui a live junto. Valéria, gostou? Cecília vai participar do grupo. Olga, que bom, Olga, que você conseguiu participar. Ju, fez muito sentido. Amei, que bom, que bom. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e vai ficar no YouTube também. Então, se vocês quiserem passar para alguém, se quiserem rever, vai ficar lá para vocês conseguirem olhar. Minha mãe está com meu filho nesse momento. Obrigada, mãe. Bom, gente, então vou ficando por aqui. Então, foi um prazer e a gente se vê na próxima live. Um beijo para vocês.